Eu não posso deixar de dar uma palavrinha sobre a razão pela qual nós somos criados, o céu. O dia de finados, ao invés de ser um dia de tristeza, para mim é um dia de alegria. É um dia em que nós lembramos, claro, com saudade das pessoas que a gente amava e que já partiram, né? E que a gente não ouve mais a voz, a gente não sente mais o cheiro, a gente não pode mais abraçar, tocar. Mas é um dia de alegria, porque a vida não acaba com a morte, aí que ela começa de verdade. E tudo não termina num buraco coberto com uma laje. Pelo contrário, há algo muito melhor e muito maior nos esperando. E Deus, que sabe remunerar muito bem aqueles que o amam, que o servem, finalmente, no dia da morte, dá aos seus servos o seu prêmio. E eu vi isso em 1993. Nossa Senhora me deixou como uma prova viva de que o céu existe. Para mim é difícil explicar o que é o céu, porque se tivesse algum lugar aqui na terra que eu pudesse comparar e dizer para vocês, olha, é igual a tal lugar, mas não existe esse lugar. É algo muito maior, muito melhor do que tudo que existe aqui. E eu tinha um desejo muito grande de ir para o céu, obviamente, né? Mas é lógico que depois da visão do céu, esse desejo aumentou 100 vezes mais. E Nossa Senhora, quando me levou para ver o céu junto com uma outra vidente que estava na época aqui, Nossa Senhora me mostrou um lugar assim imenso, infinito. Imagine assim quando uma pessoa olha, né, o mar de um lugar alto, né, ou quando sobrevoa, né, o mar assim, e você não enxerga o fim dele, você só vê assim aquele monte de água na linha do horizonte, né, até a linha do horizonte. Imagine aquilo, mas ao invés de água, luz, né? E lá, andando por cima daquela luz, e num lugar que tinha, naquele lugar maravilhoso que tinha assim, um céu de um azul maravilhoso também, e muita luz, pessoas maravilhosas, que não eram nem gordas, nem magras, nem altas, nem baixas, nem brancas, nem pretas, nem amarelas, nem vermelhas, nem europeias, nem americanas. Elas eram feitas de pura luz. O rosto, as mãos delas brilhavam como se fossem feitas de luz. Acho que vocês se lembram daquele filme da vida de Nossa Senhora, que eu sempre passo aqui, que até hoje vocês viram no clipe ali, né? Quando o anjo Gabriel se aproxima de Nossa Senhora e fala para ela, né, não temas, Maria, né? Ave Maria, cheia de graça. As pessoas eram daquele jeito ali, brilhavam daquela forma e tinham aquela beleza. Os olhos eram de um azul, de um verde ou de um castanho que brilhava. Os cabelos deles eram impossíveis de descrever. Não eram loiros, era uma cor parecendo ouro, parecendo um dourado, mas era luz, era feito de luz, não era cabelo. As flores que eu via pelo chão daquele lugar, aquilo que seria o chão, pareciam feitas de cristal. Eu até já coloquei isso num clipe aqui de mensagem de Nossa Senhora e falei para vocês, as flores que eu via no céu são assim, né? E no céu, diferentemente do que muita gente pensa, que lá as pessoas só tem anjo tocando harpa e pessoas, né, entediadas, eu não vi ninguém entediado, eu não vi ninguém chateado, eu não vi ninguém triste lá. Eu só via pessoas rezando, cantando, louvando a Deus. Eu vi uma multidão de pessoas assim olhando para uma grande claridade, que eu entendi que ali estava Deus. E elas pareciam assim extasiadas, encantadas, apaixonadas pelo que elas viam. E Nossa Senhora, então, eu perguntei para ela, o que aquelas pessoas estão fazendo? Aquelas pessoas estão recebendo, né,
as revelações de Deus. Deus está explicando para elas tudo o que elas queriam saber a vida inteira e nunca souberam. Deus está explicando para elas os seus mistérios, né? E quando aquelas pessoas viam Nossa Senhora, elas automaticamente caíam em êxtase, né? E ficavam louvando Nossa Senhora, apaixonadas. E os anjos voavam ao redor de Nossa Senhora também cantando, e as asas deles tremiam assim e emitiam ondas de luz, né? Eu lembro também muito nitidamente isso, de ver assim os anjos voando sobre as pessoas lá no céu, né? E eu me lembro assim que quando eles cruzavam um com o outro, eu podia ver, né, o anjo que passava por trás, porque eles eram feitos de luz, mas eram um pouco transparentes, né? Mas brilhavam. E Nossa Senhora também me mostrou o lugar do paraíso terrestre, né, que existe. E Deus, primeiro, quando a alma morre, o julgamento dela, Nossa Senhora falou que é no mesmo lugar que ela morre. Então, se você morrer de um acidente numa estrada, que Deus não permita, mas ali será seu julgamento, ali mesmo. E você não vai ver Jesus, você só vai ouvir a voz dele, né? Elencando os seus pecados, a sua vida vai passando na sua frente, você vai vendo tudo. E aí, se você não tiver pecados, tiver méritos para ir para o céu, automaticamente Nossa Senhora já aparece na sua frente, né, com os anjos, e já te pegam e já te levam. Se ali no filme da sua vida você só tiver pecados, né, ou mais pecados que méritos, automaticamente os demônios já aparecem na sua frente, te agarram e já te levam. E você nem vê Nossa Senhora, nem chega a ver Jesus, nem chega a ver Deus. E Nossa Senhora falou que antes da alma que vai para o céu chegar até o céu, ela leva a primeira pessoa para ver o paraíso terrestre, para ver o que Deus, né, tinha criado e dado ao homem, e o homem perdeu pelo pecado. E depois é que a alma vai para o céu, né? E feliz é a alma que pode ir para o céu, que vai ao céu. Porque São Leonardo de Porto Maurício, depois da morte dele, apareceu para um outro confrade da sua ordem religiosa. E disse que no dia da morte dele, 33 mil pessoas tinham morrido. Dessas, só ele tinha ido para o céu. 5 tinham ido para o purgatório e o resto todo para o inferno. Então, é muito difícil se salvar. Então, toda oração é pouca, todo sacrifício é pouco, todo esforço é pouco, se a gente quer se salvar. E todo cuidado também ainda é pouco, para a gente não perder a nossa alma, a nossa salvação. Por isso, a gente tem que ter 3 olhos, né? O tempo todo, para vigiar qualquer tentação, qualquer cilada do demônio, para a gente não cair nunca. Porque no começo das aparições, tinha muitas pessoas que vinham falar comigo que acreditavam na reencarnação. Eu não acreditava, mas eu fui falar com Nossa Senhora sobre isso, né? Para ela explicar para o povo a verdade. E Nossa Senhora falou: é errado ensinar as pessoas que existe reencarnação. Nasce-se e morre-se só uma vez. E a chance que vocês têm de salvar a alma de vocês é só nesta vida. E Nossa Senhora falou uma coisa que eu queria saber, né? Se na hora da morte a gente está consciente, se a gente tem a consciência de que a gente está saindo dessa vida, do corpo que a gente está morrendo, se a gente tem essa consciência. E Nossa Senhora falou: tem sim. Vocês sentem inclusive uma dor terrível quando a alma vai se separar do corpo. E vocês sentem se a alma está leve, né? Tá em graça de Deus. Vocês sentem a alma de vocês leve subindo. Se ela está pesada, cheia de pecados, fica na terra e vocês sentem que algo puxa, não deixa ela subir, entendeu?
que são os pecados, os apegos com os quais você morreu, não renunciou, né? E Nossa Senhora, eu me lembro também que eu perguntei para ela, lá no céu, a gente vai saber, por exemplo, eu vou saber quem foi meu avô, minha avó, minha mãe, meus familiares, meus amigos? Ela disse sim, mas lá no céu, ninguém vai ser marido de ninguém, ninguém vai ser mulher de ninguém, ninguém vai ser filho de ninguém, nem pai de ninguém, nem irmão de ninguém. Vocês todos vão ser como os anjos e vão viver como se vocês tivessem se casado com Deus e estivessem continuamente em êxtase vendo a Deus. E os religiosos já começam a viver isso aqui na terra, né? Porque o que é a vida religiosa? É um casamento com Deus, com Nossa Senhora. O jovem, o homem, deixa tudo, deixa os pais, deixa o que ele poderia, os bens que ele tem e os bens que ele poderia vir a ter, né? A família que ele poderia vir a ter, para se doar totalmente a Deus, se dedicar totalmente a Deus, a Nossa Senhora. Então é um casamento com eles. E lá no céu, o que as almas são lá? Casadas com Deus. E se o religioso já é casado com Deus aqui na terra, então ele já está vivendo o céu aqui. Já começou. E só vai continuar lá, né? Então, eu me lembro que Nossa Senhora, uma dificuldade que eu tinha, né, era de explicar para as pessoas a beleza do céu, porque todas as palavras que eu usava pareciam que eram pobres, miseráveis, poucas. E Nossa Senhora falou: a sua obrigação não é fazer as pessoas sentirem o que você sentiu no céu. Não é preciso que você faça elas terem a mesma sensação que você teve. Não foi para isso que eu te levei lá. Eu te levei lá para que você visse tudo, voltasse e dissesse: existe. Então, lutem para chegar até lá. Rezem, sejam santos, amem a Deus, façam o melhor que vocês puderem, deem o melhor de si no serviço de Deus, para que vocês possam chegar lá, né? Então, se São Leonardo de Porto Maurício disse que se salvar é muito difícil, porque no dia que ele morreu, só ele foi para o céu, 5 foram para o purgatório, e o restante das 33 mil almas foi tudo para o inferno. Então, se é tão difícil se salvar, como é feliz, né, quem conseguiu a graça da salvação, quem conseguiu ir para o céu, né, não? E nessa hora eu penso, né, em Santa Bernadette, que Nossa Senhora disse para ela na terceira aparição: não te prometo a felicidade neste mundo, mas no outro sim. Ela recebeu a promessa do céu. Os pastorinhos de Fátima, na primeira aparição também. Nossa Senhora, a irmã Lúcia perguntou para Nossa Senhora: eu vou para o céu? Nossa Senhora falou: sim. E o Francisco? E a Jacinta? Sim, também. E o Francisco? Também. Mas tem que rezar muitos terços. E o irmão de São Francisco Marto, né, falou sobre isso. Ele falou: meu irmão não tinha pecado, meu irmão tinha 9 anos, ele era uma criança, né, boa, pura. Se para ele ir para o céu, Nossa Senhora falou que tinha que rezar muitos terços, quantos terços nós, os adultos, cheios de defeitos e culpas, não temos que rezar, né? E eles receberam a promessa do céu, e eu também recebi no dia 4 de dezembro de 1993. Depois da visão do céu, eu fiquei assim, obcecado pelo céu. Eu queria ir para o céu de qualquer maneira. Lá naquele lugar onde os anjos cantavam cantos belíssimos, as almas cantavam cantos belíssimos e eram tão lindas, né? Eu queria ir para o céu. E ainda no dia 2 de novembro de 93, hoje fazem 28 anos, Nossa Senhora mostrou o meu avô abrindo assim o manto dela, e o meu avô apareceu assim dentro do manto de Nossa Senhora, que se tornou amplo, grandão, lá no Monte Antigo. Todas as vezes que eu vou lá e eu olho para a cruz, lá para aquele lugar das aparições, eu lembro do meu avô no manto de Nossa Senhora, belíssimo como um anjo do céu de luz, que eu nem reconheci de tão lindo que era.
porque eu lembrava dele velhinho, já desgastado, doente. E ali ele era lindo, era um anjo belíssimo. E depois que eu vi tudo aquilo, eu queria ir para o céu de qualquer jeito. Então todos os meus rosários, todos os terços e jejuns, era pedindo a graça de eu ir para o céu. E eu não tinha coragem de pedir para Nossa Senhora, porque eu não me achava digno. Mas no dia 4 de dezembro, eu não sei o que é que me deu, que eu criei coragem e perguntei para Nossa Senhora se eu ia para o céu. Nossa Senhora falou também que eu ia. Perguntei também se uma outra vidente conhecida minha também ia. Nossa Senhora falou que ia. Perguntei também se uma vidente de Medjugorje que eu gostava muito, assim, né, a Vitska, ia. Nossa Senhora também falou que ia. Depois ela me falou que outras pessoas, outros videntes também iriam. Mas naquele dia, foi esses aí que eu perguntei. E quando eu saí da aparição, eu chorava o tempo todo, eu não conseguia falar. Mas quando eu consegui contar para minha tia Rosária, minha avó e outra tia que estavam comigo no dia rezando, a minha avó também chorava muito, né? De alegria de saber que um neto dela ia para o céu, já estava salvo. Então, né, eu me tornei o orgulho da minha avó, né? E ela era muito braba, ela não gostava que falassem mal de mim, não. Teve até umas vezes lá que andaram falando mal de mim. Ela também foi me defender e foram até na casa dela desaforar ela lá. E ela peitou as pessoas, peitou até gente que era formada, advogado, peitou e falou: se alguém de vocês fizer qualquer mal para o meu neto, vocês vão se ver comigo. Nossa, minha avó era uma fera quando se tratava de me defender, né? Passou os anos, né? Até que em 2016, bem aqui nesse lugar, Nossa Senhora estava aqui, era dia 7 de junho. Eu pedi para Nossa Senhora se ela poderia dar o meu lugar no céu para o meu pai Carlos Tadeu. Nossa Senhora se admirou da minha pergunta, né, da minha proposta, porque ninguém nunca deu isso para outra pessoa, né? Aliás, o que eu ouço até hoje as pessoas dizerem para mim quando eu toco nesse assunto é: nossa, que amor que você tem por esse pai. Porque se fosse eu não dava o meu lugar no céu para o meu pai, não. Nem para minha mãe, nem para filho, nenhum. Não, o céu é meu, Nossa Senhora deu para mim, é meu. Eu não dou para ninguém. E você deu. Eu sempre respondo: dei. Dei mesmo, né? Nossa, você ama mais que ele, mais ele que você, né? Seu amor por ele é imenso. Eu falei assim: pois é, né? É como diz aquela música ali de Santa Bernadette, que eu gosto muito no filme de Lourdes 7 de hoje, né? É amer e sufrir amer, ou seja, amar. Para amar, basta amar. Entendeu? Para quem ama de verdade, nada é difícil. Entendeu? Você não... O que você tiver que fazer pelo ser amado, ou que o ser amado te pede, você faz. Entendeu? Se você ama uma pessoa e ela te pede algo, se você ama ela, você faz. Nada é difícil para você. Você não põe obstáculo, você não põe poréns, porquê, e nem diz não. E se Jesus também te pede algo, se Nossa Senhora te pede algo e você os ama, você faz, como ela disse: amam ao meu filho, amam a mim, então sacrifiquem-se por mim. Quem ama Nossa Senhora faz qualquer sacrifício por ela. Se assim não é amor, né? E eu dei o meu lugar para o meu pai no céu e nunca me arrependi disso. Eu recebi outro, né, dia 8 de dezembro do ano passado. Mas ainda que não tivesse recebido, ou ainda até que eu fosse para o inferno depois da minha morte, mas vocês sabem que até que eu iria feliz, porque eu dei o meu lugar no céu, eu dei o que de mais precioso eu tinha, que é a salvação da alma, para alguém que eu amava. Então, se eu tivesse que padecer eternamente no inferno, mas sabendo que ele estava lá em cima, feliz com Nossa Senhora, entendeu?
embora eu soubesse que eu ia sofrer, mas estaria bom para mim. Mas eu recebi outro lugar, né? Então isso mostra que quanto mais a gente dá, mais a gente recebe de Deus. Quanto mais o bem a gente faz para os outros, ainda que as pessoas não reconheçam nem retribuam, entendeu? Ou digam até que o que você fez não foi nada, que isso não é grande coisa, que você não fez nada de extraordinário, ou até que não devem nada a você, né? Mas Deus vai te remunerar. Deus vai te recompensar. Ele nunca vai deixar de te pagar com duas mãos o que você der com uma. O demônio é o contrário. O que ele te dá com uma, ele te toma com duas amanhã. Agora Deus não. O que você dá aos outros com uma mão, Deus te devolve com duas amanhã. Então se você dá amor, se você faz o bem, se você tem caridade, se você faz o bem para os outros, ainda que os outros não reconheçam, Deus reconhece, Deus vai te dar o prêmio amanhã, de uma forma ou de outra. Se não nessa vida, na vida eterna, você pode ter certeza que Ele vai, entendeu, te dar o troco pelo bem que você fez, tá? É como minha avó dizia: quem dá aos pobres empresta a Deus. Um dia Ele vai te pagar o que você deu, né? E se você ama as pessoas e faz o bem para as pessoas, ainda que elas não reconheçam e até te paguem com ingratidão, né? E falem todo tipo de mal de você, e te caluniem, e te humilhem, te desprezem e cuspam em você, mas o que você fez a elas, a caridade que você fez a uma pessoa que precisava, que estava sofrendo, entendeu? O que você deu ao necessitado, você emprestou a Deus, e Deus vai te dar em dobro mais tarde, né? E o meu pai tem esse lugar no céu. Ele está salvo. E hoje eu estava meditando aqui, ele está salvo, né? São Leonardo disse que é muito difícil se salvar, né? Não sei quantas pessoas vão morrer no mesmo dia que o meu pai Carlos Tadeu, mas seja quantas forem, uma delas eu tenho a certeza que vai direto ao céu, e é ele. É como se ele já tivesse o passaporte dele carimbado por Nossa Senhora para ir para o paraíso. E sem escala no purgatório, hein? Porque Nossa Senhora falou para mim, uma vez eu perguntei para ela: a senhora me prometeu que eu ia para o céu, mas não prometeu que eu não ia passar no purgatório. Eu vou queimar no fogo do purgatório? Nossa Senhora falou: não, você vai direto para o céu. Então foi esse lugar que eu dei a ele, ele vai direto também. Que alegria, não é não? Que bem-aventurança. Como é bem-aventurada uma pessoa que tem essa certeza da salvação, que tem essa promessa, que não foi feita por nenhum homem, nenhuma criatura aqui de baixo, não. Foi feita pela própria mãe do Altíssimo, né? A rainha do céu e da terra. Então, que alma bem-aventurada, né? Que alma feliz. Mas por outro lado, que alma louca, né? Que alma desvairada. A alma que talvez tenha recebido a mesma graça e a mesma promessa e trocou tudo, jogou tudo no lixo por causa de coisas mundanas, prazeres mundanos, mulheres, coisas à toa que não vale nada, né? Lixo, cocô. Como é louca e desvairada a alma que faz isso, né? Eu comparo como se fosse assim um pobre, um andarilho, né? Que chega uma rainha na frente dele e passa a escritura do castelo dela para ele e diz: ó, você vai morar comigo. E aquela pessoa pega aquela escritura, rasga e joga fogo, taca fogo. É isso que faz o pecador, a alma que recebe a graça ou a promessa de Nossa Senhora da Salvação e troca por causa, entendeu?
dos cocôs do mundo aí, dos lixos do mundo, do pó e cinza do mundo. Uma pessoa dessa tinha até que ser analisada, porque eu acho que não bate bem da cabeça. Ou então nunca teve fé, né, nas coisas do céu, nas palavras de Nossa Senhora, porque não tem outra coisa que explique isso, né? E a mesma coisa são os religiosos. Nossa Senhora até chegou a falar, né, que os que são membros aqui da ordem religiosa dela vão ocupar lá nos céus os lugares mais elevados, os lugares que os anjos que decaíram deixaram vazios. Então são os lugares mais elevados. E tem gente que foi chamado a isso, a essa tão alta glória, tão alta vida, né? E deixou tudo por causa de cocô, de coisas mundanas, de lixo do mundo, nossa, eu não consigo até hoje entender. Entendeu? Claro que a culpa é da pessoa, que a graça de Nossa Senhora não faltou. Mas eu não consigo entender, né? E Jesus, no Evangelho, ele diz no Sermão da Montanha: bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino do céu. Que pobres? Os pobres de desejos terrenos, aqueles que não querem nada deste mundo e querem sim os bens do céu. E o que são os religiosos? São aqueles que não querem nada dos bens desse mundo. Eles não querem dinheiro, eles não querem mulheres, eles não querem filhos, eles não querem família, eles não querem casa, eles não querem herança, eles não querem nada. Eles querem os bens do céu. Então, como Jesus disse, porque deles é o reino dos céus. Já é e não será. Já é. Então o religioso que deixa tudo por amor a Jesus e é fiel, já tem o reino do céu. Já tem um lugar guardado para ele, reservado para ele no céu. O que ele tem que fazer? Só ser fiel para não perder. Porque se não for, perde. Aí vai ganhar um lugar, um dos piores lugares lá de baixo, ó, que geralmente é na caverna lá junto com Judas Iscariotes, Nossa Senhora disse, entendeu? Que hoje é um dos piores demônios lá do inferno. Então, cuidado, né? Todo cuidado é pouco, né? E a alma que tem a esperança do céu é a mais feliz. E por isso você que é filho, que sempre rezou pela alma do seu pai, da sua mãe, se você fez isso a sua vida inteira e tem feito, tem rezado o rosário, parabéns, você é o melhor filho que existe, porque você deu para o seu pai, para a sua mãe, o presente mais precioso que existe, que é o céu, que é lindo, maravilhoso, em comparação com a terra, vale 1000 vezes mais, né? E os religiosos também, vocês que deixaram pai, mãe, a casa de vocês e todos os bens, não só que vocês têm, mas que vocês poderiam vir a ter com o trabalho de vocês, né? Ou a família que poderiam vir a ter. Ao darem as suas vidas a Jesus, vocês predestinaram, salvaram as vidas dos pais de vocês. Como Santa Verônica de Giuliani, que primeiro o pai não queria que ela fosse freira, ela caiu doente por causa disso. Quando ele viu que a filha ia morrer, permitiu, ela sarou, foi para o convento. O pai morreu, ela já sabia antes de todo mundo que o pai tinha morrido no outro lugar, né? Recebeu a notícia, teve uma aparição de Jesus. Jesus disse que a alma do pai dela teria ido para o inferno se ela não tivesse sido freira, se não tivesse dado sim dela a Jesus. Mas que ele ia ficar no purgatório por um bom tempo e só ela poderia tirar ele de lá. E ele não era um homem assim, malvado, né? Ímpio, não. Ele era um católico que só não entendia a vocação da filha, não queria que a filha fosse para o convento, né? Um dia ele rezava, outro dia ele esquecia, outro dia ele rezava, 2 não. Era relaxado só, né? Meio assim largadinho. Mas ele não era ruim pessoa, não. Entendeu? Não tinha vício, não. E ia para o inferno se não fosse a filha, o sim da filha. E aí Santa Verônica começou a usar coroa de espinhos, carregar a cruz no mosteiro, usar cilício, se
aplicar a disciplina, né? Depois de 2 meses, Jesus aparece de novo para ela